O conceito de colheita foi básico para o movimento de crescimento da Igreja dos anos 80. Há mais de 2 décadas, os especialistas em crescimento da Igreja começaram a se concentrar em novos métodos para produzir a colheita. Declararam: a Igreja deixou de ser relevante para a sociedade moderna, está muito tradicional, inatingível e precisa ser atualizada. Temos de nos tornar mais contemporâneos. Não podemos mais nos dar ao luxo de pensar pequeno. Então, os anos 80 foram proclamados como sendo a década da colheita. E a partir daí, nasceu o movimento Sensibilidade com aqueles que procuram, das mega-igrejas. Quase da noite para o dia, igrejas enormes começaram a brotar por todo o país. Muitas destas igrejas, de repente, tinham membros aos milhares ou dezenas de milhares. Algumas construíram dependências lembrando shopping centers, incluindo restaurantes e outras conveniências. O que era chamado de pensar pequeno foi substituído pelo raciocínio corporativo. Os princípios morais das pessoas não deveriam mais ser desafiados. Pelo contrário, a igreja deveria se tornar centrada nas necessidades, ministrando as necessidades das pessoas segundo estas indicavam em pesquisas. Os cultos de adoração incorporaram as tecnologias mais recentes, modernizando a música e oferecendo produções teatrais. Os pastores ilustravam sermões com clipes dos filmes mais recentes, alguns destes filmes com restrições a menores. Segundo a lei, parecia que a grande colheita estava a caminho, mas a década da colheita provou estar sendo construída sobre o alicerce errado. Um pastor chamado William Chadwick dirigia uma igreja que teve sucesso com esses princípios, mas com o tempo começou a sentir-se culpado por estar tão concentrado em números. Ele escreveu um livro chamado Stealing Sheep, Roubando Ovelhas, no qual cita estatísticas alarmantes. O aspecto mais notável foi que, em 10 anos, não houve crescimento apreciável entre as igrejas evangélicas. Pelo contrário, as mega-igrejas foram constituídas, em sua maioria de transferências de igrejas menores. As pessoas iam à busca da nova adoração estimulante moderna e da programação alimentar para os bebês. Muitos destes que mudaram eram pentecostais. Pior, o movimento das mega-igrejas teve um efeito terrível sobre as igrejas menores. Estas não tinham os recursos para competir com igrejas gigantescas, que ofereciam todos os tipos de avanços e rebuscamento com sua programação centrada nas necessidades. Lentamente, o número das igrejas menores foi diminuindo e muitas acabaram fechando as portas. Um recente estudo feito pelo respeitado grupo de pesquisa Barna mostra que a igreja não só está estagnada, como está piorando. Um fato alarmante é que o número de jovens que frequenta a igreja agora é menor do que antes. Simplificando, o movimento de crescimento da igreja acabou indo para trás em vez de para frente. Finalmente, há uma estatística que me assusta mais do que qualquer outra, ou seja, só um número diminuto de cristãos alguma vez ganhou uma alma para Cristo. Isso atualiza as palavras de Jesus de que os trabalhadores são poucos. Em toda a cidade por onde viajo atualmente, os pastores me perguntam como construir uma igreja forte, que cresça. Olho essas cidades e vejo vizinhanças pobres, assustadas com as pessoas oprimidas pelo pecado. Sei que Deus promete nos capacitar como ministros, se simplesmente entrarmos nesses campos de colheita que estão por perto, para colher almas. Pode-se construir uma grande igreja com estes pobres e fracos que estão sendo libertos do cativeiro de Satanás. Alguns anos atrás, encontrei a colheita madura no gueto. Aconteceu quando fui às redondezas, onde viviam os líderes das gangues.
os viciados, as viúvas pobres, os alcoólatras e as prostitutas. Agora, alguns dos mais fortes ganhadores de almas que conheço são antigos membros de gangues como Nick Cruz. Por todo o mundo, eles estão ganhando multidões para Cristo.